Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião no ar, ao vivo, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Eis que estamos abrindo mais um mês, Lorenberg. Quer dizer que janeiro já se for. Só o ano que vem agora. Quem quiser janeirar, só em 2026, porque quem beijou. Então, estamos abrindo mais um mês, esperamos que seja um mês de trabalho, né? Que estamos abrindo um mês de trabalho aqui no Opinião. A gente espera que seja um mês no âmbito geral, no cômputo geral, né? Feliz, né? Saudável, abençoado por Deus a você e sua família. E você que compõe a nossa audiência, muito mais ainda porque a gente fica feliz. E a gente só existe por sua causa, não é? E 5 anos, daqui a pouco que se completa 5 anos, em abril, o programa Opinião, sempre ao vivo, passamos por uma pandemia, houve baixas na nossa equipe, no Grupo Gazeta houve baixas também. Você conhece sempre também aí ao seu redor, deve ter gente que infelizmente sentiu isso também na família, né? Baixas. Enfim, a vida segue. A gente está aqui com resiliência, com amor, com fé em Deus, com muita retidão, força de vontade para seguir em frente, né? É o que nos resta. Sigamos em frente, então. Hoje, como você viu aí nessa tomada aberta, está a postos conosco aqui o deputado estadual Gilberto Catani, em ritmo de 2026. Rapaz, olha só, esses bolsonaristas, eu vou falar para você, viu? O Catani vem aqui na condição de deputado estadual, obviamente, e como o segundo vice-presidente, porque hoje tomou posse a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, capitaneada por Max Joel Russi, com quem eu falei, acho que sexta-feira ou quinta, não sei. A gente vai estar organizando nos próximos dias a vinda dele também aqui para falarmos mais sobre o nosso parlamento e as pretensões dele para esse período no qual ele estará à frente da Assembleia. Enfim, o Catani vai estar aqui para falar sobre, evidentemente, sua performance parlamentar e as coisas também da Assembleia, etc. Política também, já veio falando de política na sua vestimenta, na sua indumentária. Enfim, e se você tem alguma pergunta, 99932-2529, interaja conosco. Mande a sua pergunta, sugestão, enfim, ao nosso Catani que está aqui conosco. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Razão maior do nosso programa. É uma grande verdade que esse Lorenberg vem falando ao longo de 5 anos. Todo dia ele encerra a abertura, você vê, né? Parece um pleonasmo. Ele faz a abertura e no finalzinho da abertura tem esse, razão maior do nosso programa, porque é uma grande verdade, né? Você é a razão maior para a qual estamos aqui trabalhando já nesse período todo. Deputado Catani, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi meio de supetão hoje, encontrei com o Catani lá na Assembleia Legislativa, nos bastidores lá, da posse da nova mesa, e eu convidei. Catani não tem tempo ruim. Falou, não, pá, já chamou a moça que manda prender e manda soltar lá, não sei o nome. Estela, né? Natália. Natália, é. Ó, tá pedindo se eu posso ir lá. Aí ela que falou, manda, né? Aí ela falou, pode. Aí ele falou, então eu vou. Então eu vou. Mas brincadeiras à parte, viu, Natália? Obrigado também aí pela força pessoal do gabinete. O Carlos Dorileu, Sim. Que não é parente do homem aqui. Ou não sei também, né? Enfim, o Carlos Dorileu é jornalista. Catani, a questão do leite, eu quero falar de leite. Bom. Porque você conhece muito de leite. O governador Mauro Mendes parece que vetou uma propositura lá no parlamento que, num primeiro momento, beneficiaria demais os produtores. Só que aí a Assembleia interveio, me corrija se eu estiver falando bobagem, e derrubou o veto, né? Eu queria que você falasse sobre essa propositura. Sim. E a importância desta produção para aqueles trabalhadores
para aqueles produtores daquela região, especialmente da região do Médio Norte, do Norte, enfim, do estado inteiro. Sim. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. É sempre um prazer estar aqui. Essa questão do leite é uma questão que me toca muito, até porque eu sou leiteiro, minha vida toda tirei leite, sempre fui da roça. A gente sabe as dificuldades que o leiteiro tem. O leiteiro, Paulo, quando ele tira leite, ele já está acostumado a entregar o leite. Você já notou isso? Professor, o leiteiro ele não fala, eu vendi meu leite, eu vou vender meu leite. Ele fala, eu entrego o leite. Porque ele passa 30 dias entregando o leite para a indústria e no 20º dia do mês subsequente é que ele vai saber quanto que a indústria vai pagar para ele. Porque aí ele recebe o cheque do leite, mas é a indústria que decide o preço que ele vai receber 20 dias depois dele ter entregado, então, durante 30 dias o seu produto. Não existe mercado que comporte isso, não existe mercado que aceita isso, nenhum outro tipo de produto que você tiver conhecimento é dessa forma que acontece. Sempre existe um preço para o produto e aí vem a comercialização, nunca o contrário. O único produto que é feito assim é o leite, que era feito assim é o leite, e nós confeccionamos um projeto de lei que, no estado do Mato Grosso, obriga as indústrias a dizer, ou se quiser fazer um contrato, ou no mínimo avisar ao produtor, eu vou te pagar tanto. Né? Nós fizemos um outro projeto de lei que foi sancionado pelo governador, e esse já é lei, que traz para o estado do Mato Grosso o ILC, que é o Índice do Leite Cru. Né? O que acontecia também, quando a indústria ia pagar o produtor de leite, ela usava o índice da indústria. Então a própria indústria decidia quanto ela ia pagar baseado no índice que ela própria confeccionava. Agora nós temos, através do IMEA, o Índice do Leite Cru confeccionado do estado do Mato Grosso, que vai dizer quanto custou cada litro de leite nas mais variadas regiões do estado, quanto que custou ao produtor produzir aquele litro de leite, então ela tem esse outro índice para se basear. Nós não podemos fixar um preço, também não podemos intervir no mercado, nós queremos no livre comércio. É isso que eu ia perguntar, não sou intervenção quando você... Não, ele é só um índice. Não, ele é só um índice, para ela se basear naquilo ali. Aí, obviamente, ela vai ter o índice da própria indústria, ela vai ter o índice do comércio e agora ela tem também o índice do produtor. Então, para uma atividade poder subsistir, ela precisa ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela está morta em si mesma. Então, ela precisa também, e a indústria também não sobrevive sem o produtor. Assim como o produtor também não sobrevive sem a indústria. São dois pontos aí, dois elos de uma mesma corrente que precisam estar em harmonia. Por isso nós criamos o Índice Leite Cru. Mas esse projeto em específico que você citou, Paulo, que obriga então a indústria a dizer quanto vai pagar pelo produto, foi vetado pelo governador. Pois é. Né? E aí nós derrubamos o veto na Assembleia e agora estamos esperando a sanção do governador. Eu não entendi por que qual o argumento usou o Glorioso. Evidentemente foi auxiliado lá pelos seus assessores, né? No caso a Procuradoria-Geral do Estado. Se me permite, Paulo, nós temos um problema seríssimo com isso. Muitas pessoas fazem muito tipo de lei sem conhecer absolutamente nada do assunto. Quando eu vou fazer uma lei que não é da minha área, se for da minha área eu tenho conhecimento, né? Mas se não for da minha área, toda vez que eu vou fazer um projeto de lei, eu quero estudar sobre aquele assunto e saber se eu não vou prejudicar um dos dois lados. Já chegou assuntos para mim, pedindo para fazer projeto de lei que eram inviáveis, porque você vai matar um setor da sociedade. Então você tem que ter conhecimento daquilo que faz. O que acontece é que muitas vezes o tal do técnico, né, que eu não estou aqui menosprezando técnica de ninguém, ou sabedoria de ninguém, ou estudo de ninguém, mas existe estudo para todo gosto. Depende como que você falar de especialista, por exemplo, você tem um especialista que diz uma coisa sobre eventos climáticos, por exemplo. Você tem um outro especialista, às vezes muito mais renomado, que diz o contrário. Né? Em qual dos dois você vai acreditar? E muitas vezes esses especialistas são especialistas de escritório, são especialistas de escrivaninha. Eles não sabem o que acontece no campo, onde é a minha área, na prática. Né? Então, por isso, às vezes, dá algum desentendimento. Né? Então, assim, o governador vetou, a Assembleia derrubou, agora quem tem que sancionar é o glorioso Mauro Mendes. Eu achava que a Assembleia já promulgava, né? Depois que derruba, já promulga. Não, ele tem que sancionar e o governo também tem a prerrogativa de regulamentar. Ele ainda pode fazer um decreto regulamentando a lei. Né? Toda lei ele pode regulamentar através de decreto. Então, ele pode ainda colocar alguma coisa que ele achar pertinente na lei. Mas a regulamentação não pode mudar o teor, conteúdo, o objetivo da lei. Perfeito. Tomara que não demore muito, porque eu já vi governador ou chefe de executivo, sentar em cima para regulamentar e o tempo passa. E os produtores de leite têm pressa, né? E a data aí que o Catani falou é 25, acho que é dia 25, né? Até o dia 25. Até o dia 20. Até o dia 20? Você fala para se pagar o leite? Não, para comunicar lá
A lei diz o seguinte, que ele tem que comunicar até o dia 20, não é? Ah, sim, para ele fazer a sanção? É. Você fala, sim, do próximo mês, né? É, do próximo mês. Sim. Até dia 25. Então não é intervenção, se você analisar direitinho o projeto, não é intervenção, é simplesmente tentando melhorar as condições de trabalho aí e garantir, não é, a melhor qualidade, porque aí você acaba filtrando, peneirando, né? Fica quem realmente está comprometido aí com qualidade, com preço, porque senão vai virar uma loucura isso. Professor. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez, todos nós ganhamos. Obrigado, professor. E ganha muito mais o amigo telespectador. Obrigado. Deputado, eu vou aproveitar a primeira frase que o Paulo mencionou ao abrir o programa. Ele disse que o senhor tomou posse como segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Eu me lembro muito bem, e se eu estiver errado, o senhor vai me corrigindo sempre. No biênio 23 a 24, o senhor foi terceiro secretário da mesa diretora. Aí no biênio 24 e 25, o senhor continuou como terceiro secretário. Sim. E agora, 25, 26, segundo vice-presidente. Tenho duas perguntas, muito mais um pedido de reflexão, deputado, até para ajudar o amigo telespectador que não é familiarizado com os cargos da mesa diretora. E a primeira pergunta é, o que mudou? O senhor, desde de 2023, faz parte da mesa diretora. O que mudou, ao participar da mesa diretora, o que mudou para o político Gilberto Catani participar dessa mesa diretora em todos esses períodos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, para ajudar o amigo telespectador, deputado, qual é a função específica do terceiro secretário e qual é a função específica do segundo vice-presidente da mesa diretora da Assembleia? Tem mais privilégio, tem mais moralzinha lá com o pessoal, enfim, também gostaria muito de saber disso aí. Só lembrando que, num passado não muito distante, a Assembleia Legislativa criou mais cargos aí, primeiro, segundo, que vale terceiro, agora. quarto. Está valendo agora. Quinto, sexto, até quantos? Até o sexto. Até Sexto o secretário. Aí na próxima vai para a oitava, até o 15º. Mas, pois não. Sim. Bom, para mim muda muita coisa. Porque eu sou uma pessoa, como eu falei aqui no início e vou repetir agora, eu sou um homem do campo, sou uma pessoa, sou um assentado da reforma agrária, moro num assentamento. Eu sempre falo que Deus me colocou aqui, porque era impossível uma pessoa como eu galgar um degrau, que eu acho que foi uma escadaria inteira quando eu cheguei a ser deputado, né? E agradeço muito a todas as pessoas que me ajudaram, mas eu sei que somente por uma obra divina para chegar a sentar numa cadeira de deputado uma pessoa que não tinha dinheiro para a campanha, que não tinha nome para colocar, nome político, que não tinha experiência política, que não tinha apoio político, que não tinha apoio da mídia, pelo contrário. A mídia batendo todo dia e político tirando sarro todo dia, que a gente não ia chegar, enfim. Quando esse assentado chega na Assembleia Legislativa, já é, como eu disse, não é um degrau, uma escada inteira. E quando esse assentado consegue ser o segundo ou o terceiro secretário da mesa, né, isso já passa a ter uma nomenclatura diferente, né? E quando se passa a ser segundo vice-presidente da casa, o nosso know-how, vamos dizer assim, só vai crescendo em experiência e vai nos dando mais oportunidade de opinar dentro das decisões que a Assembleia Legislativa vai tomar, né? Agora, qual é a função do terceiro, ou do segundo, ou do quarto secretário, ou, no meu caso agora, como segundo vice-presidente? Qualquer vice, ele não é o titular. Então, enquanto o titular estiver em ação, o vice está esperando para poder subsidiar ou auxiliar o presidente na sua ausência, né? Eu sendo o segundo vice-presidente, a minha função é ajudar quando for chamado para isso dentro da Assembleia Legislativa, né? Agora, diante da proposta do atual presidente, que é o Max Russi, que nos diz que vai chamar todos da mesa para debater os assuntos mais importantes da Assembleia, obviamente que existem degraus e existe hierarquia e obviamente que existem assuntos que vai caber ao presidente e ao secretário, né, que são quem comandam a Assembleia, né, decidir com a equipe deles. Mas quando houver uma discussão dentro da Assembleia que precisa ser resolvida por todos os parlamentares, os primeiros a serem chamados são os da mesa para ajudar nas discussões. Então é isso, o cargo em si, ele é mais um nome do que uma função, porque nós precisamos, para mim, eu sou o segundo vice-presidente, tem primeiro
O meu primeiro vice-presidente é o Júlio Campos e o meu presidente é o Max, né? Na ausência do Max por uma viagem e o doutor Júlio por outra viagem, eu posso assumir a presidência da casa, né? E aí sim, essa é a minha função. Aí eu vou assumir essa função para fazer o que o presidente faz, né? Que é administrar a casa, a Assembleia Legislativa do Estado. Mas para efeito de... Ali até o sexto primeiro secretário, o sexto secretário, esse pessoal todo que compõe a mesa, eles não fica necessariamente na mesa, né? Não fica. Não. É o que eu estou falando para você. O vice-prefeito não fica na prefeitura assumindo as ações do prefeito. Só quando chamado, né? Exatamente. Quando falta, ele é colocado por isso. Por isso que sempre quando falta o titular, o vice, assim como numa comissão, por exemplo, nós temos as comissões da Assembleia Legislativa que tem os titulares e os suplentes. Né? Para que serve o suplente? Para assumir quando o titular não pode. Né? O governador esteve hoje lá. Aliás, foi uma cerimônia intensa e extensa. Não foi tensa, não. Foi bastante concorrida, bastante agradável, bastante prestigiada. O governador esteve lá, inclusive. O governador, todo mundo, rapaz, lá, Lorenberg, você não estava lá, mas não sei se você acompanhou pela TV Assembleia, mas o pessoal falou assim, cada um tem 3 minutos para usar a palavra, né? Fora o presidente, obviamente, né? O que está deixando, que é o Botelho, e o que está assumindo, que é o... E o governador chegou na hora dele, ele fechou, né? Ele é o último a falar e tal. 1h07 de fala ininterrupta do glorioso Mauro Mendes. Por que ele fez isso? Ele aproveitou o espaço para apresentar todo um balanço do trabalho que ele já entregou, não é? E o que vem pela frente, por aí. E muita coisa, né, Catani? Eu queria que você comentasse, inclusive, houve um espaçozinho lá que ele falou da agricultura familiar. Uhum. Você acha que com esses feitos do governo, com essa política do governo aí, está realmente no caminho certo? Ainda não chegou aquilo que eu acho que os pequenos agricultores precisam, mas você acha que está no caminho certo? Eu queria que você avaliasse essa política, você que é do campo, inclusive, essa política do Estado, do governo do Estado para com o pequeno produtor. Na verdade, tem um longo caminho a ser percorrido pelo pequeno produtor. O que ele falou lá da pequena agricultura foi, eu acho que 90 e poucos milhões, 100 milhões, não me lembro o número exato que ele falou, de investimento na pequena agricultura. Entre esse investimento do governo também tem as emendas parlamentares que todos nós deputados mandamos para a Secretaria da Agricultura, que deveria ser Secretaria da Agricultura e não Secretaria da Agricultura Familiar. Essa questão da agricultura familiar já separa um setor do agro para apanhar e outro para bater. Mas não tem razão de ser essa atenção especial ao pequeno? Não, nunca teve. Essa lei da agricultura familiar é um escárnio ao produtor rural. Uma vez que ela foi feita lá em 2006 pelo presidente Lula, foi feita essa lei para separar, para dividir o agronegócio em 2 partes e dizer que uma está salvando o planeta e que outra vai acabar com o planeta. O único objetivo é esse, não tem outro objetivo. Eu me recuso a ser considerado agricultor familiar. Eu sou um agricultor como qualquer outro agricultor. O tamanho da minha terra não vai definir quem eu sou. Então eu preciso, primeira coisa, eu não preciso de esmola no campo. Eu não preciso que uma Secretaria da Agricultura me mande um carrinho de mão com 4 APA e 2 cavadeiras. Eu preciso realmente de financiamento para os meus produtos e mais do que isso, se eu tenho um produto na agricultura familiar, eu preciso vender esse produto. Eu desafio qualquer pessoa aqui em Cuiabá ou em qualquer região do estado, aí no mercado me trazer um ovo caipira, um frango caipira, produzido aqui na região. Na feirinha vai. Na feirinha, por isso que eu estou falando, nós não precisamos de esmola. Feirinha é esmola. A feira é esmola para o produtor para enganá-lo. O produtor tem que ter o direito de chegar no mercado, professor Lindenberg, e negociar 100 frangos por semana com o dono, proprietário do estabelecimento, e falar, vou te entregar 100 frangos por semana, o cara poder vender, que eu tenho certeza que vai vender. Quanto que é um frango caipira aqui? No mercado negro, porque no mercado legal não existe. Não existe. Então, no mercado negro, quanto que é um frango aqui? R$70 um frango caipira? Se for R$70 e o cara vender 100 frangos por semana, ele vai ter R$7 mil por semana de movimentação numa propriedade de meio hectare, 1 hectare, 2 hectares. Entendeu? Né? 3 vezes 7, 21, vai ser 21 mil
que ele vai ter, 4 vezes 7, 28, na verdade são 4 semanas, mas aí 28 tem mil que que ele vai ter de movimentação por mês. Se ele vender 100 frangos, eu e minha esposa matamos em um dia. Mas aí, esse pequeno aí, eu concordo plenamente com o que você está falando aí, eu acho genial. Eu sei o que você vai falar. Só que aí, esse pessoal não tem o que o frigorífico tem, que o grande frigorífico tem, que é a inspeção, que é aquela estrutura toda para garantir a qualidade do serviço. Exatamente. E aí nós vamos aplicar no pequeno produtor uma lei industrial para que um pequeno produtor, para matar 100 frangos caipira, ele seja obrigado a fazer tudo que um frigorífico, como uma planta frigorífica lá de Lucas, que é a maior da América Latina, tem que ser proporcional. E aí é onde eu pergunto, o Estado tem essa legislação proporcional? Nós tentamos fazer, fizemos muito. Tem um projeto de lei que agora já é lei, que foi feito através de várias mãos, com a Secretaria, com a Empaer, junto conosco, que saiu do nosso gabinete, né? E outros deputados também, o deputado Dilmar ajudou muito, que já avançou, pelo menos na questão dos lácteos, né? O queijo, hoje a casinha do queijo é muito fácil de você legalizar ela, mas nós vamos fazer isso para toda a rede da pequena agricultura. Não adianta nada nós produzirmos, professor. O que adianta você produzir um produto e não poder vender ele? Não, aí não tem como. Não tem comprador, qualquer né? um da pequena agricultura que estiver vendendo, está vendendo de forma ilegal. E tem mais uma coisa. Vocês já ouviram falar aqui, e todo mundo aí deve ter ouvido falar, que a agricultura familiar põe 70% do alimento no prato na mesa do brasileiro. Isso é mentira. A maior mentira que existe é essa. Se você pensar o que você almoçou hoje de meio-dia, você vai ver que tudo que você comeu veio da grande agricultura. A não ser, logicamente, um pé de alface, talvez, que possa ter vindo aí. Eu, por exemplo, eu comi hoje arroz que da veio grande agricultura. da carne. Feijão, carne nem se fala. A carne nem se fala. O feijão também. Grande agricultura. A farinha que eu comi hoje, ela vem da grande agricultura. Será que das farinheiras você que está falando de farinha de mandioca? Farinha de mandioca. Só vem da grande agricultura do Paraná. O Paraná é o maior produtor de farinha hoje. Ovo caipira que eu comprei lá do cara que vem no WhatsApp lá do condomínio. Aí sim. No mercado você não ia achar ele. Você comprou não ia achar. E o leite de caixinha que, né? Que dura 6 meses. É isso aí, Catânio. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta no instante só. Você está assistindo a TV Pantanal, ao programa Opinião, que hoje tem a grata satisfação de receber mais uma vez esse grande parlamentar que é o Gilberto Catani. O Catani continua conosco aqui, só que eu quero abrir aqui um espaço para o GD, que é o Gazeta Digital, falando do governador. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o discurso dele lá na Assembleia? Então, ele lá, naquela ocasião, na Assembleia, o Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que não está preocupado com a possibilidade de terminar seu mandato como governador sem que o Bus Rapid Transit, chamado BRT, esteja finalizado. O governador de Mato Grosso disse que ainda não definiu o que será feito em relação ao atraso nas obras, mas garantiu que várias reuniões estão sendo realizadas para ajudar na decisão. Mendes anunciou a troca do veículo leve sobre trilhos para o BRT no final do seu segundo ano de mandato como governador em 2020. Inicialmente, a previsão para a conclusão das obras era de 2 anos a contar de agosto de 2021, para quando estava previsto o início dos trabalhos. Contudo, o processo licitatório para contratação só foi lançado em dezembro daquele ano. O governador terminou seu primeiro mandato em 2022, foi reeleito e agora, no início do 3º ano do seu segundo mandato, as obras ainda estão longe de serem concluídas em Cuiabá. Já com a expectativa de que não irá entregar o BRT finalizado até 2026, Mauro Mendes disse que isso não é uma preocupação sua. Não sei se é uma resposta adequada, pelo menos não é aquela, Laurenberg, que a gente esperava, né? Eu, particularmente, com todo o respeito que eu tenho pelo governador, não é? Eu gostaria, como cuiabano, como mato-grossense,
gostaria muito de ter uma resposta que fosse em 2029, vai estar pronto, mas que fosse uma resposta definitiva, né? Se bem que hoje em dia não sei nem o que é, em termos de BRT, não sei nem o que é mais definitivo. Mas você não acha que ele está meio que... Você não acha que ele devia ter uma resposta mais clara, mais objetiva? Paulo e amigo telespectador, eu quero concordar com você, Paulo, em gênero, número e grau. Porque, veja, quem mudou o modal foi o governador Mauro Mendes assim que acabou as eleições de 2020. Assim que acabou o segundo turno, ele mudou o modal do VLT para o BRT, trazendo uma série de argumentos a respeito. Ora, se ele mudou, ele teria que ter, a meu juízo, um certo planejamento para tocar a obra. A obra não está atrasada apenas em Cuiabá, não. Em Várzea Grande teve um atraso fora do comum. Inclusive com discussão que deveria ser tida muito atrás, uma discussão com os comerciantes de uma rua, que me fugiu o nome agora, que nós recebemos aqui o vereador de Várzea Grande, aqui, e que é comerciante dessa rua, e que eles bateram a mão na mesa e disseram, aqui não passa o BRT. Na Couto Magalhães ali, naquela calçada ali. É. Exatamente. Então, quer dizer, mostra com clareza, amigos, que não houve conversa, que não houve planejamento, que não houve nada, por isso que estão as obras atrasadas, tanto em Várzea Grande quanto aqui. E eu acho, Catani, puxando Vossa Excelência para a conversa, que o parlamento estadual não pode se omitir diante disso, né? Não que deva afrontar o governo, mas deva puxar a conversa. O governador diz aqui na matéria do Gazeta Digital que está tendo reuniões, estão acontecendo reuniões. Agora, o parlamento não pode, porque envolve 2 municípios, não é? E o dinheiro do Estado, o dinheiro do contribuinte. E vocês estão lá para fiscalizar isso, inclusive, né? E foi o parlamento que autorizou a troca, inclusive. Lourenberg falou que ele, o glorioso Mauro Mendes, que promoveu a mudança, mas não promoveu sozinho. O parlamento autorizou. Não acha que o parlamento tem que buscar também o seu lugar ao sol e chamar para si a discussão? Eu tenho certeza disso, é a nossa função. A função do parlamentar é essa, a função do deputado e do vereador é fiscalizar o executivo. A função do legislativo é essa, nós temos a obrigação de fazer isso. E nós estamos fazendo. Eu não me lembro do parlamento ter autorizado. Eu não sei se passou por lá, eu não me lembro. Lá atrás, antes... Eu não me lembro disso. do... Se teve, eu não participei. Mas tem uma coisa que eu quero falar sobre isso. Nós temos também, que não podemos nos esquecer, que a prefeitura entrou com várias ações jurídicas contra a troca e que isso atrasou em pelo menos 6 meses. O governador também falou isso na sua fala hoje lá. E não estou aqui defendendo o governador, pelo contrário. Mas eu acho que nós temos que verificar todas essas questões, o porquê do atraso, né? Agora, quanto à resposta do governador, não é uma resposta sábia. Né? Eu acho que ele deveria ter uma resposta um pouco mais contundente, né? Que nem você falou, você vai sair do governo, mas a obra que você começou, pelo menos você tem que ter um planejamento, como disse o professor. Se você não conseguir entregar, pelo menos que faça um planejamento até onde que você vai chegar e garanta isso à população, né? Até porque é típico do Mauro Mendes, não é? O Mauro Mendes, por exemplo, ele não se permite, enquanto gestor, lançar qualquer obra sem que haja previsão de término. E previsão orçamentária. Previsão orçamentária, isso que eu ia falar. Ele sempre fala, ele diz que está no caixa. Se está no caixa, é só fazer. Ele sempre fala isso, né? Sem que haja essa previsão. Então, eu não sei se ele falou de supetão, ou estava irritado com alguma coisa, porque tem repórter também, e eu sei que eu já fui muito petulante quando eu era repórter de rua. Às vezes fica tentando afrontar assim, e o cara fica meio grilado e fala umas coisas. Mas não sei se foi isso também. Mas, enfim, o Catani está à disposição aqui, Lourenberg. Deputado, aperta o Bernie, professor. Deputado, no bloco anterior, quase no finalzinho do bloco, o senhor falou exatamente sobre produtor rural. E por falar em produtor rural, tem uma indicação do senhor, número 101, de 2024. Nessa indicação, deputado, fala exatamente, o senhor faz a indicação para o governo do Estado via infraestrutura. E nessa oportunidade o senhor pediu o seguinte, a reforma e ampliação da Feira dos Produtores Rurais em Arenápolis. E aí eu tenho uma pergunta que é basilar. Essa indicação
deputado, já foi atendida pela infraestrutura, pelo governo do Estado, ou ainda não? E por que a demora? E por que a demora? Porque a feira, como o senhor muito bem disse na indicação, que era imprescindível para a cidade de Arenápolis. Sim, a cidade de Arenápolis é uma cidade pequena que tem um leque muito grande de pequenos produtores e, como eu disse, a feira, apesar de ser, como eu disse antes, uma esmola para o pequeno produtor, ela é necessária, porque muitos vivem da feira. Né? Tem produtores que vão em feira 2, 3 vezes por semana, que fazem a sua feira também, né? Que é a sua safra, vamos dizer assim, que eles podem vender o seu produto. É a única maneira de se encaixar o produto nessa atual política que nós estamos vivendo. Então a feira é muito importante. A indicação ela é feita quando as pessoas procuram o parlamentar e solicitam a ele que faça alguma coisa. Como quando o parlamentar não pode agir diretamente, que é o governo do Estado, que pode exercer as despesas e tudo mais, o parlamentar solicita ao governo do Estado que ele faça. E, infelizmente, nesse caso, nós ainda não fomos atendidos. Né? Porque, desculpe, deputado, sim, mas é só para o amigo telespectador entender, esse pedido do senhor foi apresentado no dia 7 de fevereiro de 2024. Sim. E foi aprovado pela Assembleia Legislativa, sim, no próprio dia 7 de fevereiro de 2024. Sim, ele sempre é aprovado. Os requerimentos e indicações, quase todos eles são aprovados de imediato, porque são tudo benefícios que vão reverter a sociedade, então todos os deputados sempre votam favoráveis. Mas aí vai de ser atendido ou não. Nesse caso específico, não. Inclusive, nós estamos indo a Arenápolis, eu acho que na sexta-feira estaremos lá, para entregar algumas emendas nossas em Arenápolis. Mas a questão da feira também, existem alguns detalhes. Nem toda feira tem um CNPJ apto de uma associação que esteja apta a receber recursos de emendas parlamentares. As emendas parlamentares podem ir para associações, não sei se o senhor tem conhecimento, mas ela não precisa ir somente para as secretarias ou para a prefeitura. Uma associação organizada que tenha mais de 3 anos de existência e que ela tenha o reconhecimento público municipal e estadual, ela pode receber emenda parlamentar diretamente. Nós fizemos muitas emendas parlamentares para associações de pequenos produtores, mas essa, infelizmente, nós não conseguimos mandar direto e fizemos a solicitação para o governo e não fomos atendidos até agora. Ok, eu vou aqui puxar um outro assunto aqui, que é eu tinha marcado aqui, rapaz, mas eu vou deixar essa aqui para depois, porque eu quero... É muito pesado. Essa aqui é a bomba do programa, então bomba a gente não vai sortar. A gente solta no final para o cara já sair, não tem nem tempo de reação, né, Leonel? O que eu quero falar de política. Como é que está o nosso glorioso PL aqui para o Estado, no que diz respeito ao processo de 26 no Estado? 26 no âmbito nacional, não vou nem te perguntar nada, né? Mas no Estado, porque assim, o Mauro Mendes está todo fofo aí, cheio de, né, usou uma hora lá e mostrando o trabalho que ele vem fazendo, né? Ele é naturalmente candidato ao Senado, né? Em tese, candidato dele ao governo, a sucessão dele é o Pivetta, seria o Pivetta. Como é que está na sua avaliação? Eu sei que talvez a direção do PL poderia dizer com mais propriedade, mas você está ali dentro também, você sabe como é que funciona isso. E está na base, e está na rua, e está no Nortão, que é uma grande força do PL / Bolsonaro. Como é que você vê essa situação de 2026 aqui? O PL pode ombrear, pode ter nome também aí para concorrer? Enfim, como é que está isso hoje? O PL, eu acredito piamente que o PL está trabalhando sim para ter um nome próprio, uma candidatura própria ao governo do Estado e ao Senado. Nós temos aí ao Senado já está definido, que é o Zé Medeiros, o nosso senador. Eu, Gilberto Catani, gostaria muito que nós tivéssemos 2 senadores. Chapa pura? Ou chapa pura, ou fazer uma coligação para que a gente possa ter 2 senadores de direita no nosso Estado, por causa do segundo voto, né? Nós vemos aí um exemplo muito claro do Magno Malta lá no Espírito Santo em 2018. Ele perdeu as eleições por causa do segundo voto. Né? Em 2018 ele era o favorito e ficou de fora porque não tinha alguém para absorver o segundo voto. E o segundo voto correu entre os outros candidatos, que eram todos centrão e esquerda, e aí nós ficamos sem um de direita, porque esse segundo voto fez com que os outros tivessem mais votos que ele. Obviamente foram 2, um do centrão e outro da esquerda, se eu não me engano lá. Se eu não me engano lá é o Conta Rato, que é de lá. Mas enfim, e agora quando era só um voto, o Magno Malta retorna ao Senado.
né, vitorioso lá também, sendo o favorito. Então, a questão do segundo voto, muitas vezes, a matemática que se faz na política, às vezes ela não é de fácil entendimento, né? Às vezes o segundo voto você fala, não, eu vou agora porque tem 2 votos, é mais fácil de ganhar. E não é bem assim. Eu tenho entendimento que nós temos aí mais de 60% do povo do estado do Mato Grosso que é bolsonarista, não estou dizendo que seja só direita, que é bolsonarista, mais de 60%, e que se o Bolsonaro tivesse aqui no estado 2 candidatos ao Senado, eu tenho certeza que nós levaríamos 2 cadeiras. Enquanto se nós tivermos só um, talvez esse um pode correr risco por causa do segundo voto, que vai permear ali entre os demais e não vai vir para ele. Obviamente, se você vota nele e vota em outro aqui, você está já anulando o seu voto. Quem votar nesse outro não vai votar nele, vai votar para cá, então você vai fazer com que o segundo voto dê mais votos aos adversários. Nós estamos aí em todo o estado. Eu digo que o PL, na última eleição a vereadores e prefeito, foi o grande vencedor das eleições no estado do Mato Grosso. Nós podemos não estar em primeiro lugar com o número de cadeiras, mas nós temos as principais cidades com os nossos candidatos que foram vitoriosos. Temos, em todas as cidades do estado, nós temos vereadores espalhados pelo estado inteiro. E, além disso, temos uma militância de direita que vai, com certeza, seguir o grande líder que é Bolsonaro, para que a gente possa ter pessoas no Congresso Nacional e também no Senado Federal que possam defender de fato o que nós acreditamos, que possam fazer projeto de lei onde uma pessoa que esquarteja o seu marido, por exemplo, ela não pega uma pena menor do que uma outra pessoa que escreveu com o seu próprio batom uma frase numa estátua que foi dita por um ministro do STF, né? Essa mulher que escreveu a frase pegou 17 anos, a mulher que esquartejou o marido pegou 10. Né? Então, esse tipo de coisa não pode mais acontecer no nosso país. E existe uma conversa aí também, eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? Mas existe uma conversa aí de que o Mauro Mendes poderia estar... Ele tem assinado muito para o bolsonarismo, assim, né? E hoje, inclusive, no discurso, ele criticou o governo Lula na parte econômica. Não foi uma crítica contundente, mas foi uma crítica, né? Que ele geralmente não faria. E tem acenado muito para o Bolsonaro. De repente, pode... A Joyce Hasselmann também criticava muito o Lula e elogiava o Bolsonaro e deu no que deu. Mauro Mendes viu que eu tentei, né? Mas assim, tem muito caminho pela frente ainda, que é flagrante isso, que o Mauro Mendes está tentando costurar aí um caminho onde ele possa trilhar aí de forma mais folgada, se é que é possível dizer isso, de forma mais folgada, né? Mas que ele, por ser governador, teoricamente seria favorito, né, a uma das vagas aí, mas tem que combinar com o povo. Vamos para o intervalo comercial e após o intervalo, o Lorenberg abre o bloco perguntando mais aqui ao Gilberto Catani. Estamos de volta, você está assistindo aqui ao programa Opinião, na sua TV Pantanal. O Lorenberg Alves, professor Lorenberg, vai abrir o bloco de perguntas. Deputado, eu vou pegar carona na pergunta do Paulo, no bloco anterior, a última pergunta, e na resposta do senhor. O senhor falava exatamente sobre o PL de Mato Grosso e a disputa para 2026. Mas tem um detalhe que eu esperei o senhor falar e o senhor não falou, até para me provocar, e eu aceitei a provocação, deputado. Veja, o PL tem falado muito que gostaria de ter um candidato próprio para o governo do Estado. E existem 2 braços dentro do PL, e o senhor vai me corrigindo sempre se eu estiver errado. Certo. Um braço que apoia a candidatura, uma possível candidatura do senador Wellington Fagundes para o governo do Estado. Já um outro braço diz não, que preferiria muito mais a candidatura daquele empresário Odílio, que ainda não se filiou ao PL. E eu pergunto ao senhor, o senhor é uma grande liderança do PL. Como que o senhor está acompanhando essa discussão interna e qual é a sua opinião a respeito de uma dessas candidaturas do PL para o governo do Estado? Bom, eu vejo da seguinte forma, o PL vai ter um candidato próprio, né? Essa disputa de 2 candidatos, ela é até salutar, quer dizer que nós temos nomes sobrando para o governo do Estado. O senador Wellington Fagundes tem se mostrado uma pessoa que tem sempre apoiado as nossas
vontades, os nossos valores. Ele tem sempre votado nas pautas que nós acreditamos dentro do Senado Federal. Se o Hélio Fagundes vier para o governo, nós perdemos um senador, né? E, obviamente, perdemos o senador do PL e entra o Mauro Carvalho, né? Que automaticamente o grupo do governador já tem um senador dentro do Senado. Se o governador for também eleito senador, eles têm 2 senadores lá, né? Então, nós precisamos pensar muito bem na figura do Hélio Fagundes no Senado, né? Eu sou muito entusiasta da candidatura do Odílio Balbinotti. Ele só não se filiou ainda no PL porque eles marcaram um dia festivo para a gente fazer isso. Nós queremos fazer isso num dia festivo, né? E também não existe nenhum atrito entre nós ou nenhum racha dentro do partido, uma vez que o próprio Hélio Fagundes e o Odílio Balbinotti já conversaram sobre isso. E o presidente estadual, Ananias, já garantiu que vai fazer uma pesquisa, né, e vão se pautar em pesquisas futuras, né, não agora, mas vai fazer várias pesquisas aí no decorrer desse ano, começo do ano que vem, para definir qual dos 2 será o candidato. Eu sou entusiasta dos 2, mas sou entusiasta no sentido de que o Hélio está fazendo um bom trabalho no Senado, pode nos ajudar lá e tem mais 4 anos para isso, né? Eu acredito que se nós tivermos um nome a mais da direita num cargo como governo do Estado de Mato Grosso, o PL se fortaleceria muito mais no Estado, né? Nós continuaríamos com um senador nosso e forte e também teríamos aí um governador, que são dois cargos aí majoritários no Estado e dariam um poder muito maior ao PL. Você acha que se pusessem, se der uma louca no Alcolumbre lá e colocar o impeachment do Alexandre de Moraes para ser votado lá, o Wellington votaria a favor? Ele disse já em 2 ou 3 vezes que sim. Inclusive, ele assinou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ó, o que não faz uma eleição para 2026, hein? Tá certo, tem que fazer de acordo. Política é feita para ser feita, né? Eu quero trocar de assunto, depois a gente pode voltar, se der tempo, na questão partidária, político-partidária. Eu quero voltar a falar de Mauro Mendes, o governador, gestor, né? Ele vetou, deputado Catani, eu não sei se o senhor está lembrado, num passado aí não muito distante, ele vetou aquela autorização para funcionamento de mercadinhos dentro de presídios. Certo. E aí está esse posicionamento dele, né? Eu queria saber como que você vê isso, qual que é o posicionamento seu e se tem lá na Assembleia uma corrente que pensa semelhante ou contrário, como é que está o clima lá no parlamento? Olha, eu já batalhei lá na época que foi essa lei dos mercadinhos lá para ser votada, para que se extinguisse os mercadinhos. A lei veio com essa propositura, os deputados mudaram, concedendo o mercadinho, deixando que o mercadinho... Veja bem, quando se fala em mercadinho, nós estamos falando do mercado dentro de uma penitenciária, para vender para o preso os mais variados produtos, Coca-Cola, carne, uísque, cerveja, enfim, um mercado dentro do presídio e muitas vezes controlado pelas próprias facções criminosas. Teve um líder do tráfico aí que veio a público e disse até quanto que ele ganha. Ele deu uma entrevista dizendo quanto que ele ganha com esse mercadinho lá dentro, quanto ganhava, né? Então a discussão ela é muito fácil de se entender. Eu, no meu entendimento, isso não pode existir. Como que você vai ter um mercado para fornecer, fazer um comércio paralelo dentro de uma cadeia? Isso não passa pela minha cabeça, né? Até porque qualquer pessoa aí, você que está me assistindo, quiser abrir um mercado aí, você tem que ter um CNPJ, você tem que tirar nota fiscal, você vai ter que fazer um projeto de corpo bombeiro, você vai ser assaltado pelo menos umas 2 vezes por ano, né? Lá dentro, pelo menos o assalto nunca vai ter, né? E o resto nunca vai pagar. Então, são absurdos que nós temos que corrigir. Concordo plenamente com o governador e parabenizo o governador quando ele veta isso e mantém a retirada dos mercadinhos. Eu vou votar para manutenção desse veto, para que realmente os mercadinhos não existam mais nas penitenciárias, porque é um absurdo, é um escárnio, né? E nós tivemos, inclusive, uma discussão com um desembargador que foi lá defender a questão dos mercadinhos aí e... É uma coisa que eu acho até um disparate, né? Nessa discussão, o desembargador disse para nós que tem muita gente inocente dentro da cadeia. Se nós não deixar ter um pouco mais de conforto para o preso, obviamente o inocente também não vai ter esse conforto, né? Eu acho isso um absurdo, eu acho isso a falência da justiça brasileira. Porque se tem um inocente na cadeia, quem colocou ele lá? Né? O próprio desembargador que estava ali teria que nos explicar isso. E se, porventura, ele tem certeza que aquele cara é inocente, a única pessoa que pode tirar aquele cara dentro da cadeia é o desembargador, é a justiça que pode tirar. Se o cara está lá inocente e a justiça não tira e sabe que ele está lá inocente, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Mas não é desculpa para nós manter um mercado dentro da penitenciária.
Ok. Então, só para ser mais claro, né, não sei se você entendeu certo, é isso que o Catani falou aí. O veto do governador é quanto aí a autorização para funcionamento aí de mercadinhos, entre aspas, né? Lá dentro Da carceragem. lá dentro, lá onde o pessoal fica lá. A propósito de desembargador, eu conversei hoje com o Dr. Perry, ele estava de férias, ele voltou, nós marcamos uma entrevista com ele aqui na quinta-feira que vem. Ele vai estar conosco de novo, falando aqui, né, das novidades lá e tudo. E também falei no começo da semana passada com o Dr. Zucchim, que é o novo presidente do Tribunal de Justiça, que vai estar conosco também. Ele viria agora no começo dessa semana que vem, mas aí tem a posse lá no CNJ do nosso glorioso Rabaneda, como conselheiro. E aí ele vai, o Perry também vai, e aí a data não ficou bem definida. Mas nos próximos dias também vamos trazer esse pessoal aqui das leis, né, para a gente prosear também com você aqui. Dona Iberg. Deputado, o senhor fez um requerimento número 130 de 2024 à Segurança Pública de Mato Grosso, para o chefe da Segurança Pública. Secretário. E o senhor pedia o fornecimento de dados e informações acerca de crimes cometidos com o emprego de arma de fogo em Mato Grosso. Esse requerimento, deputado, foi lido no dia 27 de março de 2024 e aprovado no mesmo dia. E eu pergunto ao senhor, o senhor se lembra de ter recebido esse relatório, esses dados, essas informações? O senhor poderia rapidamente comentar sobre eles? Claro. Nós temos na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar da defesa pessoal, né? Eu gostaria muito que ela se chamasse uma frente parlamentar armamentista, né? Nós somos adeptos que e defensores que todo cidadão deveria ter o direito de portar uma arma na sua cintura para sua defesa, cidadão de bem, né? Porque hoje o bandido tem, o bandido já tem, e ele nunca vai respeitar lei nenhuma. Então, se nós tivéssemos uma lei que permitisse isso, a defesa pessoal do cidadão seria um ponto crucial, né? A defesa da vida dele. Você está defendendo sua vida, né? Então nós somos favoráveis a isso. Nós fizemos esse requerimento justamente para saber da Secretaria de Segurança quantos crimes eram cometidos com arma de fogo, e não é só se ela foi cometida com arma de fogo, mas se essa arma de fogo era legal ou ilegal, né? E nós recebemos sim, e 90%, eu não lembro os números agora, né? Eu sei que o senhor busca o número exato, mas eu não lembro aqui, mas 90% das armas de fogo que foram assassinas, que foram usadas para assassinar de pessoas, elas não são legais e têm o seu registro raspado. Os outros 10% também são armas que não são legais, ou alguma teve alguma documentação no passado, depois não foi renovada e se tornou ilegal. Enfim, 10% tinham um início de, vamos dizer assim, de regulamentação e nunca chegaram ao seu final. Mas 90% das armas, todas elas são ilegais e que não tem nenhuma lógica você falar em um assassinato com uma arma legal. A pessoa que tem uma arma legalizada, que o objetivo do requerimento era esse, saber se a arma era legalizada ou não, ele passa por um crivo e ele dificilmente ou quase nunca vai usar essa arma, a não ser em sua defesa própria. Eu quero mandar aqui um abraço ainda, antes que eu me esqueça, né? Aqui no grupo do programa Opinião, a Valquíria está acompanhando a gente, cadê? Aqui no grupo do Zap do Opinião. A Valquíria está acompanhando a gente lá no CPA 3, obrigado. Deixa eu abrir isso aqui. Tá, também a Zenaide, com o Ivo, que o Ivo é esposo, estão assistindo o programa também lá no Dom Aquino. A Lisiane, lá no Osmar Cabral, obrigado pelo carinho seu, viu, Lisiane? E tem alguém lá do Cinturão Verde que estava falando... tem aqui a Osana, ela disse que ela é produtora lá no Cinturão Verde, que tem propriedade lá e tal, e que não está fácil mesmo não a vida do pequeno. E tem mais alguém aqui, tem o Zilmar, que está acompanhando o programa Opinião no Jardim Vitória. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês todos aí, viu? Tem mais gente aqui, mas eu não consigo achar aqui, porque eu sou meio
apanho da tecnologia. O Catani, Sim. O glorioso Sintep, não é, tá meio grilado contigo porque, e novidade, né, o Sintep não está meio que revoltado com o Catani. Porque o Catani tem uma propositura lá de fazer com que, exigir com que os professores passem semestralmente por uma espécie de sabatina, não é? E aí eu queria que você explicasse direitinho como é que está isso lá, a discussão desse assunto lá. Eu vou só ler só um pedacinho aqui desta situação, que é o seguinte, né? Isso foi lá no ano passado, o sindicato, lá em novembro, o Sintep entrou aí, manifestou, né, preocupação com essa proposta que eu estou me referindo aqui agora, que é do Catani, que tramita lá no parlamento, não é? E busca alterar a lei de carreira dos profissionais da educação. Essa lei é a lei 050/98. E aí, entre, evidentemente, as mudanças, o glorioso Gilberto Catani defende aí a sabatina semestral para os professores de todas as disciplinas com testes de língua portuguesa, matemática e área específica, por aí vai. Qualificação. Quando você diz que o Sintep está meio grilado comigo, eu fico feliz, porque o dia que ele tiver feliz, aí tem alguma coisa errada, porque, no meu entendimento, as ações que esse sindicato faz, eles não são benéficos à educação do nosso Estado. Mas o que nós temos proposto aí é qualificação. Você precisa ter professores qualificados, né? E você precisa testar se os nossos professores são qualificados. O nosso bem mais precioso são nossas crianças. Elas estão cativas numa escola e, quando essa criança está cativa na escola, quem está ali precisa ser, de fato, qualificado a dar uma educação mínima, né? Aceitável para nossos filhos. Então, nós queremos que isso seja, de fato, feito e que esse currículo dos professores sirva também para eles no futuro para estar cada vez mais capacitado e conquistar aí seu espaço no mercado de trabalho. Tem que pé essa proposta lá? Está nas comissões ainda. Está nas comissões. Essa não foi votada nenhuma vez. Tem uma outra proposta que nós fizemos também, do exame toxicológico para os professores, para os funcionários públicos. E aí essa foi arquivada, né? Os pares votaram contrário, ela foi para o arquivo. Mas nós vamos representá-la de novo esse ano. E agora, dessa vez, eu pedi ao meu pessoal que fizesse de uma maneira que todos os funcionários públicos passassem por isso. O motorista, né, que dirige um caminhão, ele tem que passar por exame toxicológico, né, para dirigir um caminhão. Então, o nosso bem mais precioso, repito, está dentro de uma sala de aula, que são nossos filhos. Nós precisamos saber quem está dando aula para nossos filhos. Então, e eu também acredito que ninguém faz isso, então não tem problema nenhum fazer o exame toxicológico. Ok. O deputado não tem que fazer também, não. Os todos, funcionário público. Inclusive, quando essa lei foi arquivo, o deputado Lúdio foi à tribuna e disse que os deputados também tinham que fazer, por isso nós vamos colocar agora. Todos vão fazer. Aí, Lúdio, se for aprovado, todo mundo vai ter que ir na hora da... Olha só, eu queria continuar, Lorenberg, também. A gente tem assunto para dar com o pau aqui, para a gente falar com o glorioso Catani. Mas não temos tempo mais, eu quero agradecer aqui. Aliás, o Abílio fez uma revolução, trocou todos os diretores das escolas municipais de Cuiabá. Que bom. Isso que vai exigir agora o hino nacional. Exigir não, sugeriu. É lei nossa. Nós temos uma lei nossa aprovada e sancionada no Estado do Mato Grosso. É a primeira lei que eu consegui sancionar no Estado do Mato Grosso. Hasteamento da bandeira e nacional nas escolas. Se não estiver cumprindo, está fora da lei. Tem que verificar isso aí. Ótimo. Ô, Catani, obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço aqui continua. Apostos para bem informar, eu sempre gosto quando você vem, que tem muitas informações aqui e responde a tudo, não deixa nada para trás. E a gente está aposto para bem informar. Tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço a você, a professora, a todos que nos suportaram aí do outro lado. Um forte abraço. Não, é um prazer, satisfação muito grande. Abraço ali ao nosso glorioso, está contigo ali? Terto. O Carlos Doreleu também, a o meu amigo querido professor... Haroldo Arruda, quem conhece não muda, que também está dando uma força aí. Obrigado a todos vocês, Lorenberg, e até amanhã. Amanhã, rapaz, a propósito de educação, vamos estar recebendo aqui o promotor de justiça Miguel Lessaren. Ele atua na área da educação. Aliás, o nome do núcleo dele é o CAU, que
Eu não sei o que é cal, mas deve ser alguma coisa ligada, evidentemente, à educação, né? Mais uma vez, o doutor Miguel Silvesarenko vai estar conosco para falar sobre o início do ano letivo, essa arma na escola, não, celular na escola, que acaba sendo uma arma também, né? E outras coisas mais aí sobre a educação com o Miguel Silvesarenko. Até amanhã, então, às 19h30 ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.